Olá, bem-vindas ao nosso cafezinho, a parte do nosso podcast, do podcast das emoções, o podcast da Casa da Vida. Eu sou Luísa Domingues, a anfitriã desse espaço, e hoje é o momento para a gente conversar só nós duas. Eu fico mais à vontade para trazer algumas reflexões, tanto coisas que eu estudo, quanto vivências da clínica, para além do que já conversamos com as nossas especialistas e com as nossas convidadas. Quero muito agradecer vocês pelo apoio, pelo incentivo e por estarem aqui disponibilizando o seu tempo, sua escuta, para trocarem um pouco com a gente. E também quero muito agradecer nossos parceiros da Bora Nova Studio, que são nossos parceiros que trazem todo esse material para a gente gravar de um jeito que fique com uma ótima qualidade para que chegue até vocês da melhor forma possível. Vários de vocês já me perguntaram como é que vocês fazem, como é que é para ter esse podcast. A gente é de Piracicaba, mas a gente já gravou em São Paulo. Eles vão para onde vocês quiserem que eles vão, na verdade. E também tem o estúdio deles aqui. Nós escolhemos a Casa da Vida, que é um espaço onde a gente trabalha com psicoterapia. A gente atende pessoas de Piracicaba, mas também do mundo todo. E queremos sempre deixar de uma forma acolhedora, para que você possa ter as suas reflexões para além da terapia. O tema do nosso episódio de hoje é o medo. Quando o medo ajuda e quando o medo atrapalha. E eu vou fazer um convite para vocês, para que vocês olhem para o medo sem fugir, sem ficarem apavorados quando a gente sente medo. É muito comum que quando você está com medo, uma das primeiras coisas que as pessoas falam é: não precisa ter medo, quando o outro acha que aquilo não é perigoso. Vamos para um exemplo simples? Ontem à noite, meu filho perdeu o segundo dente dele, e o dentinho já estava mole, e ele não queria ir para o dentista para fazer a extração com algum tipo de anestesia. E aí a gente falou, tudo bem, então vai lá, a gente incentivou ele de mexer, né, o dentinho, para que ele não precisasse tomar a injeção, a anestesia. Só que ele estava com muito medo, porque ele nunca tinha arrancado um dente. O primeiro dente que ele perdeu foi meio assim, vamos lá, e 3, 2, 1, e saiu. E não adiantava a gente falar para ele, não precisa ter medo, não vai doer, porque quando você tira o dente, dá um alívio, né? Porque ele estava com medo, era a primeira experiência dele. Você, a gente já perdeu 20 dentes, talvez até mais. A criança é a primeira vez que ela está vivendo isso, então faz sentido ela ter medo. E quando a gente valida o medo, aí sim a gente ajuda aquela pessoa. Eu não estou falando para você mergulhar no medo, sabe? Ficar apavorado, ficar paralisado, que nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Eu estou falando para você acolher o medo. Quando a gente fala, é claro que você está com medo, você nunca arrancou o próprio dente. Confia na mamãe, eu já perdi 20 dentes, vai lá que eu tô aqui com você, mas vai com medo. Isso faz a gente descongelar. Mas calma, vamos lá, vamos diferenciar um pouco o que é o medo, entre aspas, mais patológico e o que é o medo saudável, o medo que faz parte da vida. Também quero responder algumas perguntas para vocês aqui nesse nosso episódio, como o que acontece na nossa mente quando a gente tem medo? Vocês já perceberam que os pensamentos negativos e às vezes até pensamentos intrusivos invadem nossa mente, constroem cenários catastróficos e quando a gente vê, a gente está totalmente desconectado da realidade, já contando uma história péssima para a gente mesma e a gente tem certeza que aquilo pode acontecer? A gente vai conversar um pouco sobre isso e também o que é que a gente faz, né? Quando a gente está com medo. Afinal, vamos ter que lidar com nossas emoções até o último dia da nossa vida. Se você souber que talvez seja o último dia da sua vida, talvez você sinta medo. E aí não vai ter como, né? Você vai ter que aprender a lidar. O que é o medo, gente? O medo é uma reação biológica natural, saudável, que a gente precisou ter esse tipo de reação para que a gente pudesse sobreviver. Lá na época das cavernas, onde a gente ainda era nômade, a gente tinha que lutar pela nossa vida, quem não sentia muito medo, morria.
Então, pela seleção natural, as pessoas que tinham cautela, que tinham algum certo nível de se preparar para perigos, ou pessoas que ouviam um barulho, sentiam medo, a gente aprendeu a lidar com essa emoção e também com o entorno. Era perigoso viver naquela época, não que hoje não seja, mas os perigos, eles eram muito biológicos, práticos, os animais, as tempestades. Hoje, os medos são outros. É medo do chefe, é medo de desagradar, é medo de errar, é medo de ser julgado ou ser julgada. Nós temos vários medos que não são só medos relacionados à sobrevivência. Às vezes a gente está falando sobre sobrevivência psíquica, a gente está falando sobre, nossa, se eu falar uma coisa e as pessoas não gostarem do que eu falei, será que eu vou ser cancelada? Será que eu vou ser excluída? Será que eu vou ser julgada? E aí como é que eu vou existir? Como é que eu vou sobreviver ali na minha comunidade de amigas se eu for extremamente julgada? Então não vou falar nada, eu vou ficar quieta. E aí a gente vai se congelando e também não se convidando a experienciar conversas, discussões, possibilidade de você desagradar alguém, possibilidade de você trocar uma ideia com alguém que discorda de você, sem que ninguém tenha que abrir mão de quem realmente é. Aconteceu um episódio essa semana que nas Olimpíadas, a Raíssa Leal, skatista, ganhou o 3º lugar, ganhou o bronze olímpico. E ela estava mirando no ouro, claro, né? Ela já tinha ganhado uma prata. E a Raíssa é uma gracinha, né? Ela é muito descontraído, assim, a forma como elas todas competem. Elas são jovens, são meninas. E a Raíssa conquistou o 3º lugar. E acreditem, ela foi bastante criticada. É claro que o número de pessoas que a elogiaram foi muito maior do que o número de pessoas que a criticaram. Mas as pessoas disseram coisas como, ela não se preparou, ela ficou brincando, isso que dá, é bom para ela levar as coisas a sério. Pessoas que nunca sequer chegaram próximas a qualquer possibilidade de participar de uma Olimpíada. Outros atletas também foram julgados por não terem conseguido uma colocação que as pessoas achavam que seria adequada, mas são atletas olímpicos, conseguiram vagas nas Olimpíadas, várias medalhas, e mesmo assim foram julgados. Isso faz a gente pensar, gente, mas quando que uma pessoa não seria julgada? Porque provavelmente, até as que vão conseguir, a Rebeca agora que conseguiu a de ouro, provavelmente pode ser que também existam julgamentos. Se a gente tiver medo de ser quem a gente é, de tentar colocar os nossos sonhos em prática, e esse medo nos congelar, a gente não vai fazer. Porque há uma proteção. Quando o medo tá ali no seu coração, tá ali no seu corpo, te impedindo de fazer coisas, esse é o momento da gente olhar e cuidar. Não significa que você só está, entre aspas, bem, entre aspas, equilibrada, se você fizer as coisas sem medo. Isso é uma grande ilusão. Ou então, quando a gente deprecia a pessoa que está com medo. Nossa, não acredito, tá com medo por conta disso? Lá, fulano com medo. Quem é mais corajoso? Quem passa na frente do cachorro tendo medo do cachorro ou quem passa na frente do cachorro sem ter medo? E isso vai variar de pessoa para pessoa. Você vai ter medo de uma coisa, eu vou ter medo de outra coisa. Mas ter medo faz parte de você ser um ser humano. Agora, vamos voltar. Se esse medo te congelar, a gente pode cuidar. Então, eu tô falando de medos de exposição, mas tem pessoas, por exemplo, que congelam na hora de dirigir. Tem pessoas que congelam na hora de falar em público. Tem pessoas que congelam para ter que fazer algum tipo de atividade escrita. Se você é uma pessoa que sabe que você já saiu de casa, você já dirigiu, você já fez algumas coisas e você não está conseguindo fazer coisas que você já fazia, aí é legal você buscar uma avaliação. Você ir para um psicólogo, você conversar com um médico psiquiatra, não necessariamente para você se medicar ou para iniciar um tratamento, mas para você ser avaliada para entender o quanto que esse medo tá ok e o quanto que é possível dele ser trabalhado. A gente tende a fugir de emoções desagradáveis e eu entendo totalmente que isso aconteça. Mas quando a gente coloca o medo ali como um presente, como algo para a gente olhar de cima sem mergulhar, nós podemos aprender muitas coisas.
sobre nós e sobre o que é importante pra gente viver a vida que faz sentido pra nós. O que acontece em termos de pensamentos, e isso eu quero muito explicar pra vocês. Os hormônios que são liberados quando a gente sente medo, eles vão impactar a forma como a gente pensa. Então, por exemplo, uma moça foi lá, fez um exame de mama e viu um pequeno nódulo que pode ser uma glândula que está inflamada, não é câncer, não é nada disso, mas ela vai ter que analisar, ela vai ter que pesquisar. A partir do momento que o médico fala, olha, eu achei um nódulo aqui, eu acho que não é câncer, mas vamos avaliar, a mente dessa pessoa, de uma forma muito comum, tá? Ela já vai assim, pensando se ela tem túmulo para ser enterrada e que ela tem mais 1 ano de vida e que ela vai morrer e que ela vai deixar os filhos. Então, uma simples fala de um médico, que claro, é para prestar atenção, pode nos levar para cenários extremamente catastróficos. Então, veja só, o médico está falando, vamos analisar, vamos fazer uma mamografia. E eu já tô pensando no lugar de, gente, quem vai ser a mãe dos meus filhos depois que eu morrer? Quando a gente vai para um lugar muito diferente assim da realidade, e a gente vai compartilhar isso com alguém, olha onde eu tô, olha as coisas que eu tô pensando. É natural que o interlocutor, a pessoa que tá escutando a gente, já corte. Viu? Pode parar, você tá maluca? Viu? Para de falar essas coisas. Viu? Por que você tá falando isso? Não, ou... E essa não é uma forma legal da gente acolher. Quando a gente consegue deixar a pessoa falar, mesmo que dentro a gente possa estar pensando, nossa, ela tá viajando, nossa, ela tá sendo engatilhada pelos hormônios, cortisol, adrenalina, ela tá com medo, é uma pessoa normal, uma pessoa sentindo medo, ponto final. A gente pode deixar a pessoa falar sobre isso. Nossa, dá medo, né, amiga? Acho que a nossa cabeça já vai para um lugar, assim, muito fora da realidade, né? Eu entendo isso que você está falando. Como que nós vamos fazer? Você quer que eu marque a mamografia para você? Você sabe que muitas mulheres têm esse diagnóstico e depois não é nada? Vamos juntas, vamos torcer. Porque quando você fala para alguém assim, fique tranquila, vai dar tudo certo. Eu entendo que você queira ajudar. Eu entendo que você queira dar força. Mas de verdade, não tem como garantir. A gente não sabe se vai dar tudo certo. Então a gente fala isso pra pessoa, meio que querendo convencer ela de ficar mais confiante, de ficar mais tranquila, mas muitas vezes o que a pessoa precisa não é de resolutividade, é de escuta. E aí quando você consegue escutar uma outra pessoa, essa pessoa também consegue se escutar. E aí o sentimento de medo, ele não vai para um lugar muito catastrófico e desesperador, ele pode ir para um lugar de muita potência sobre coisas que são extremamente importantes para você. Se você tem medo de adoecer, você está falando sobre a importância de se cuidar, a importância que é para você estar viva, a importância que é para você fazer as coisas que você quer fazer. Se você está com medo de se expor, a gente está falando sobre a sua necessidade de aprovação, a gente está falando sobre a sua dificuldade de lidar com críticas, de não ser perfeita. Então, ao invés da gente só se recolher e olhar para aquela parte de, ai, não quero sentir isso, não vou fazer ou vai dar tudo certo, o meu convite é para que você aumente a sua capacidade de lidar com medo, para que você se conecte com pessoas que realmente consigam conversar com você sobre as suas aflições, sobre os seus medos e que você também não se julgue por ter medo. Que você consiga, imagina um livrinho, né? Você abre lá o livro do medo. Por que eu sinto isso? Por que eu sinto isso? Faz sentido eu sentir isso por conta da minha história? Mas eu também preciso, né? Dar uma avançada nos capítulos. Preciso olhar para isso, para isso, para isso. Uma das técnicas para lidar com medo é a técnica da exposição gradual. Uma vez eu atendi um menininho muito bonitinho, muito fofinho, e ele tinha medo de água. E aí ele tinha medo de ponte, de rio, assim, não só de água. E aí eu pedi para a mãe dele se a gente poderia fazer algumas sessões fora do consultório. E a gente foi aqui na cidade onde eu moro, Piracicaba, tem um rio. E aí tem uma ponte, pêncil, grandona. Então a gente foi, em uma sessão, a gente só foi passar perto do rio. Então a gente viu o rio, legal, o rio tá ali, tá bacana. Na outra sessão, a gente parou o carro e andamos a pé perto do rio. Na outra sessão, a gente foi ver o rio. Mais pra frente, a gente entrou um pouquinho na ponte. E aí ele tava fazendo o quê? Ele tava sendo dessensibilizado para conseguir aos poucos ir entrando em contato com esse desconforto, mas não de uma vez. Vai lá e atravessa essa ponte.
E era muito interessante porque quando a gente saía para esses passeios, a gente levava um bonequinho do Divertidamente, o bonequinho do medo. A gente levava ele com a gente. Então a gente ia sair e o medo ia junto. Não é que a gente ia deixar o medo no consultório e não quero nem olhar para você. E aos poucos ele foi esquecendo de tirar o bonequinho do carro. E aí, numa das nossas últimas sessões, a gente fez um potinho, assim, de ervas, de coragem e tal. E aí, o trabalho era conseguir jogar no rio essas ervas. E aí, ia ter que ir até o meio da ponte. E aí, a gente foi até o meio da ponte, a gente atravessou a ponte. Mas sempre acolhendo essa emoção e não excluindo ela da nossa vida. Então, uma das formas de você lidar é fazendo essa dessensibilização, fazendo um pouquinho por vez, um pouquinho por dia, para você conseguir ir se acostumando com aquela situação que você tem medo. Para acalmar o seu sistema nervoso simpático e parasimpático, para você trazer o seu sistema nervoso parasimpático, que é aquele que vai te acalmar, não vai ter como, você vai ter que respirar. Pode perceber, quando a gente está muito agitado, nervoso, ansioso, aumenta muito, assim, essa questão da nossa respiração. Então, a gente tem que respirar profundamente para a gente conseguir oxigenar mais nosso cérebro, oxigenar mais as nossas células. E assim a gente consiga trazer essa força, essa calma que é só você com você mesma. E uma outra coisa que a gente pode fazer é tentar conversar com esses nossos pensamentos, não para bloquear e só pensar em coisas positivas, não é isso? Mas é fazer isso que eu falei para vocês do livro, de abrir e conseguir entender o que você sente, conseguir olhar para o que você sente de uma forma acolhedora e não de uma forma julgadora. Você vai ter que aprender a conviver com o medo. Eu também estou aprendendo. Alguns são mais fáceis, alguns são mais difíceis, mas você é um ser humano. Então, ser um ser humano envolve você aprender a lidar com os desafios de ser uma pessoa, de ser uma mulher. Você vai sentir medo, acolha. Certamente isso vai te ajudar. Que esse cafezinho tenha sido uma pausa gostosa no seu dia para que você possa pensar em você, nas pessoas que estão aí fazendo parte da sua vida. Eu agradeço muito a escuta e eu espero vocês nos próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima.